Fala turma, vocês são sempre bem-vindos ao CIEX. Sou o Mestre Mário e hoje trago resolução de questões da FGV. Você que vai fazer o concurso da Câmara Municipal de São Paulo. Acompanhe a nossa aula, inscreva-se neste canal e também conheça os nossos preparatórios da FGV. O link do nosso site está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá. Machado de Assis escreveu certa vez sobre os cronistas. São os autores de crônica. A crônica ela vai relatar um fato que ocorre no cotidiano, fatos corriqueiros. O cronista não tem cargo d'almas, não evangeliza, não endireita os tortos do mundo. É um mero espectador, as mais das vezes pacato, cuja bonomia está relacionado ao ato de ser bom, tão bondoso, bondosidade. Tem o passo tardo. O passo tardo aqui seria o passo lento dos senhores do harém. Segundo esse pequeno texto, o cronista interfere com bondade nos problemas humanos. Será que o cronista, de fato, ele vai interferir? Observe aqui, não tem cargos d'almas, não evangeliza, não endireita os tortos do mundo. É um mero espectador, ele só observa, então ele não interfere. Comenta com distanciamento o que observa. Será que está correto aqui? Observe. É um mero espectador as mais das vezes pacato, cuja bonomia tem um passo tardo dos senhores do harém. Então você observa aqui que ele comenta, ele narra, mas com certo distanciamento o que observa. Ele só narra, ele não vai participar, ele não vai dar opinião. Participa do que vê com sentimentos próprios, nada disso. Observe aqui, ele não tem cargo d'almas, não evangeliza, não endireita os tortos, ou seja, ele não dá opinião. Relata o que observa participando com suas opiniões, de jeito nenhum. Ele é um mero espectador. Espectador é aquele que assiste a alguma coisa, então ele não dá opinião. Ele narra fatos de que participa, mas com isenção. Ele não participa. O cronista ele só narra aquela passagem, aquela ação que estava acontecendo naquele cotidiano. Então, ele narra fatos de que participa? Não, ele narra, mas ele não participa. Ah, mas outro dia eu vi uma crônica em que participava. Mas observe aqui sobre a percepção de Machado de Assis. Você tem de observar o que? Esse pequeno texto, correto? Mero espectador, cuja bonomia tem um passo tardo dos senhores do harém. Então vim aqui e descartei também a alternativa E. O célebre escritor Emerson escreveu certa vez: um autor aparece com mais vantagem nas páginas de outro livro, diferente do seu. No seu próprio, ele é apenas um candidato à espera da aprovação ao leitor. Então vamos entender aqui, se tem uma obra falando de determinado autor, ele aparece com mais vantagem nessa obra, que não é a sua. Agora, na própria obra dele, ele está à espera da aprovação do leitor. No livro de outro autor, ele tem a autoridade de quem legisla. Então, aqui é interessante, você já precisa compreender aqui a pequena passagem. Deduz-se dessa afirmação que, então, só para lembrar, quando aquele autor é citado, quando temos uma obra falando de determinado autor, ele aparece com mais vantagem. Agora, se é a obra dele mesmo, ele é apenas um candidato à espera de aprovação do leitor. Os autores de livros devem procurar, primeiramente, a aprovação dos seus leitores por meio da comparação com outros? Não. Já disse para vocês aqui qual é a ideia que vem no pequeno texto. Então, não é essa questão dele buscar primeiramente a aprovação dos seus leitores. Os escritores devem usar pseudônimos na indicação da autoria de suas obras a fim de evitarem a desaprovação. Não, em momento nenhum citou isso aqui. O que cita é, se tem uma obra de outro autor falando de determinado escritor, por exemplo, ele vai aparecer com mais vantagem. Agora, se ele mesmo escreve, ele é um candidato à espera da aprovação do leitor. Já no livro de outro autor, ele tem o que? A autoridade de quem legisla. Sendo citado por outro, um autor pode aparecer como fonte de autoridade, certinho, observe aqui. Quando ele aparece nas páginas de outro livro, ele vai aparecer com mais
Vantagem, observa aqui, no livro do outro autor, ele tem a autoridade de quem legisla. Sendo criado por outro, ou seja, no livro de outro autor, ele pode aparecer como fonte de autoridade. Olha aqui, ele tem autoridade de quem legisla. Perfeito. Os livros que citam outros autores devem fazer isso de forma a não perderem seu valor intelectual, não fala sobre isso. Os escritores não devem citar outros autores a fim de não perderem sua própria identidade, não. Lá está falando o quê? Que quando um autor aparece lá na página do livro de outro autor, ele tem a autoridade de quem legisla. Observa aqui, sendo citado. Estando na obra de outro autor, ele aparece como fonte de autoridade. Assinale a frase em que a utilização do acento grave indicativo da crase é realizada de forma errada. Então, você já sabe, não use o crase antes de verbo infinitivo, palavra no masculino, antes de artigo indefinido, antes de pronome indefinido, que as bancas cobram bastante, e outras regras. 6 horas de sono, 6 horas no estudo das leis, 4 passadas em oração, as restantes dedicadas à natureza. Então, se é dedicado a alguma coisa. Então, seria dedicadas ao ato de alguma coisa. Deu ao antes de uma masculina, terá crase antes de uma feminina. As datas, só elas dão verdadeira consistência à vida e à sorte. Então, aqui nós temos o verbo dar. Lembre-se de que o verbo dar ele é verbo transitivo, direto e indireto. Ou seja, ele terá 2 complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Quem dá o quê? Verdadeira consistência a alguém ou a alguma coisa. Então, nós temos o a exigido aqui pelo verbo dar, mais o a de a vida deu o quê? A vida e a sorte. Dão mais consistência ao ato de viver. Deu ao antes de uma masculina, correto. Futuro é algo que todos nós atingimos à velocidade de 60 minutos por hora. Então, vou deixar aqui por enquanto. À medida que, à proporção que, eu tenho uma locução de base feminina. Então, isso daqui é o quê? Uma locução conjuntiva de base feminina. À medida que, a proporção que, tem crase. O futuro não pertence a ninguém. Se pertence, pertence a alguma coisa, não é isso? Só que aqui tem o quê? Pronome indefinido. Eu não uso crase antes dos pronomes indefinidos. Aliás, não uso crase antes da maioria dos pronomes. E aqui tem, então está errada, gabaritou a questão. A alternativa C também está correta, porque o futuro é algo que nós atingimos. Nós atingimos o quê? O futuro. A velocidade x. Então aqui eu tenho uma locução de base feminina. Locução adverbial de base feminina terá crase. Então, à noite, à tarde e outras infinitas que aparecem também. Então, a única correta, a melhor que vai gabaritar a questão, a alternativa é: a história é um pesadelo do qual estou tentando acordar. Nesta frase, emprega-se corretamente a expressão do qual em função de ter sido empregado o verbo acordar. Quem acorda, acorda de alguma coisa. Ele acordou do pesadelo. Importante você se lembrar disso daqui. Sempre uso este exemplo. O livro que gosto é este. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa, não é isso? Então, a frase fica correta com o livro de que gosto. Então, tem um pronome relativo. A preposição exigida pelo verbo gostar, ela vem antes desse pronome relativo. Então, quem acorda, observe aqui, é um pesadelo do qual estou tentando acordar. Quem acorda, acorda de alguma coisa. Olha aqui. A cultura histórica tem o objetivo de manter viva a consciência de que a sociedade humana tem do próprio passado. Não. Então, você observa aqui, ó, e vai manter, aparecem esses verbos aqui. Mas nenhum desses verbos aqui exige a preposição de. Se eles não exigem a preposição de, ela não vai aparecer aqui. A história é uma galeria de quadros de onde há poucos originais e muitas cópias. Nada disso. Nada exige a preposição de. Então, também descarta a alternativa B. Compra não o que consideras oportuno, mas no que te falta. O que exige a preposição em aqui? Que te falta? Então, falta em? Não. Então, aqui eu vou retirar o em. Só vai ficar o que. Correto? Olha aqui. Compra não o que consideras oportuno, mas o que te falta. A maior parte das coisas de que dizemos
e fazemos, eu faço o quê? Com verbo transitivo direto. Eu digo o quê? As coisas. Então, com verbo transitivo direto, eu não vou usar a preposição de. A maior parte das coisas que dizemos e fazemos. Lembre-se do livro De Que Gosto. Só tem o de porque o verbo gostar tem a preposição. Exige a preposição de. Esses são os problemas de que devemos falar na reunião. Quem fala, fala de alguma coisa. Então, você observa que esse mesmo de, ele veio antes do pronome relativo. Então, letra E, corretíssima aqui. A frase abaixo que não mostra palavras de significação oposta. Então, aqui eu tenho o quê? Questão contemplando antônimo. O que é antônimo? É uma palavra oposta a outra. Então, se eu tenho gordo, o oposto dele é magro. Então, preciso da alternativa em que não mostra palavras antônimas. Os velhos malucos são mais malucos que os jovens. Então, palavras antônimas. A arte exige para perturbar, a ciência tranquiliza. Antônimos. Há muitos literatos que, pretendendo castigar o estilo, castigam os leitores. Então, aqui já gabaritei a questão que não aparecem palavras de significação oposta. A crítica é fácil, a arte é difícil, oposta. As gravadoras só contratam bandas por pouco tempo, descontratando-as logo depois. Então, aqui é contratam e descontratam. São palavras antônimas, a alternativa é descartada também. Agora resolvo questões de nível superior. A frase em que a palavra sublinhada mostra emprego indevido em função de um parônimo. Parônimos são as palavras o quê? Parecidas. Então, quando aparece aqui, por exemplo, acidentes, aparece aqui acidente e incidente. Uma ideia medíocre que desperta entusiasmo irá mais longe do que uma grande ideia que não expira. Eu preciso aqui lembrar que vou mostrar aquela que mostra um emprego indevido, ou seja, aquela errada. Uma ideia medíocre que desperta entusiasmo irá mais longe do que uma grande ideia que não expira entusiasmo, não. O correto aqui seria o quê? Que não inspira, que não leva a alguma coisa, que não causa, que não entusiasma. Então, a alternativa B está errada, porque o correto seria inspirar. Expirar é de quê? Quando você está respirando, não é isso? Então, respirar, exalar seria. Coloca uma pitada de ousadia, isso, uma pitada de sal, uma pitada de ousadia. Para se chegar na fonte é preciso nadar, então você nada para chegar à fonte. Já fronte aqui é a nossa testa, não é isso? Então, fronte é a testa. Ninguém jamais se afogou em seu próprio suor, afogar mesmo. É quando entra na água e perde a respiração, afogar. Já afagar seria fazer carinho. Virtudes não são acidentes da natureza, então aqui também foi empregado de maneira correta o vocábulo acidentes. Então, inspirar é quando você entusiasma e expirar está relacionado à respiração, ao ato de exalar. Observe a estruturação das 3 frases abaixo. Sobre essa estruturação, preciso marcar a afirmação correta, questão de nível superior da FGV. Pagaram o imposto no prazo. Então, as 2 primeiras frases estão na voz passiva. Vamos ver aqui. Pagaram. Quem pagou? Aqui a gente já vai conseguir identificar o quê? Um sujeito indeterminado. Quando tem um sujeito indeterminado? Observa aqui o verbo na terceira pessoa do plural. Então, sujeito indeterminado. As 2 primeiras estão na voz passiva. Eu já vi que não. Aqui aparece um sujeito. Pagou-se o imposto no prazo. Aqui sim. Aqui eu tenho o quê? Uma voz passiva sintética, não é isso? Voz passiva sintética, correto? Alguém pagou o imposto no prazo. Alguém aqui eu já consigo observar que eu tenho aqui o quê? Um sujeito simples. Quem pagou o imposto? Sujeito simples. As 2 estão na voz passiva? Não. Em todas as frases o sujeito não é identificado? Nada disso. Observe aqui, alguém, sujeito simples. Pagou-se o quê? O imposto. Aqui eu tenho o que chamamos de
sujeito paciente. Voz passiva sintética, sujeito paciente. As duas últimas frases mostram o agente da ação verbal. Vamos ver se é isso mesmo que está correta aqui? Então vamos ver lá. As duas mostram o agente da ação verbal. Então aqui você observa quem pagou? Alguém. Então aqui está correto o agente. Pagou-se o imposto. Agora aqui já pegou muita gente. O que eu disse aqui ainda há pouco? Sujeito paciente. Se você não teve ação, falou assim, se tem um sujeito, e o sujeito é quem pratica a ação, ele é um agente da ação. Não, esse sujeito pode sofrer ação. Neste caso aqui, o imposto, que é o sujeito paciente, ele sofreu a ação de ser pago. Então, essa daqui pegou bastante gente. O sujeito é indeterminado na terceira frase? Não, sujeito simples. As duas últimas frases mostram sujeito claro, perfeito. Quem é o sujeito da última frase? Alguém e pagou o seu imposto. Sujeito, mesmo paciente, é um sujeito claro, correto? Então, é importante você observar aqui que, neste caso, eu tenho este se, ele vai ser o quê? Uma partícula apassivadora. Então, você consegue entender essa questão do se quando ele é partícula apassivadora ou índice de indeterminação do sujeito? Então, vou trazer uma breve explicação sobre essas funções do se. Compreenda e observe. Alugam-se nos últimos anos muitos apartamentos menores. Primeira coisa, tem a partícula se, você vai circulá-la. A partir dali, você vai identificar a transitividade do verbo. Eles alugam o quê? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, observe aqui, ó, VTD, ou um VTDI, verbo transitivo direto e indireto, este se será o quê? Uma partícula apassivadora. Essa partícula apassivadora vai indicar que o verbo vai concordar com o sujeito, como você pode ver aqui. Eles alugam o quê? Ainda coloquei aqui esse adjunto adverbial que está entre vírgula, ele pode ser retirado, porque ele, pela ordem direta ele viria ao final da frase, mas ele pode vir intercalado ou então no início da frase. Aluga o quê? Muitos apartamentos. Muitos apartamentos aqui é o sujeito paciente, correto? Mesmo estando depois do verbo, é o sujeito paciente, aquele que vai sofrer a ação de ser alugado. Aqui eu tenho uma frase em que, na voz passiva sintética, sintética nada mais vem do que de síntese. Então você está resumindo, a voz passiva resumida. Então, sempre que aparecer o verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto acompanhado do se, você vai observar o sujeito que está aqui depois do verbo e o verbo vai concordar com o sujeito. Não se fabrica o quê? Verbo transitivo direto. Alimento vai ser o quê? O complemento, o objeto direto. E neste caso aqui, porque esse objeto direto ele está no singular, não é isso? Então, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Então, o correto é não se fabrica. Observe o se aqui. Este se é uma partícula passivadora. Por que que aqui ele veio depois e aqui ele veio antes do verbo? Porque aqui nós temos um caso de próclise exigida pela palavra negativa. Você já sabe, se tem palavra de sentido negativo, você vai colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, correto? Mas se for um verbo transitivo, não se trata de quê? Verbo transitivo indireto. Se for um verbo intransitivo, um verbo transitivo que as bancas cobram muito, ou um verbo de ligação, ele fica, o verbo aqui, neste caso, ficará na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque essa partícula se aqui, ela é o índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer o quê? Que o sujeito será indeterminado, correto? Então, não dá para errar. Pense nisso aqui, lembre-se disso. Não se trata, mas eu tenho dificuldade em transitividade verbal, não sei se é um verbo transitivo direto ou indireto. Não importa, observe aqui, ó. Quer dizer, importa, mas você vai conseguir saber. Esse dia aqui, ele é o quê? Uma preposição. O verbo acompanhado de preposição é um verbo transitivo indireto. E o verbo mais cobrado aqui é o trata mesmo. Então, o correto é não se trata de boas ações. Ah, mas isso aqui não é um sujeito no plural? Não, acabei de falar que o sujeito será indeterminado.
sempre que for um índice de indeterminação de sujeito, sujeito indeterminado. No texto há uma falha na escritura, assinale a opção que apresenta tal falha, ou seja, onde está o erro, questão do nível superior. O emprego inadequado de no entanto em lugar de logo. Quando nada parece ajudar, eu vou e olho o cortador de pedras martelando sua rocha, talvez 100 vezes, sem que nem uma só rachadura apareça. No entanto, na 100ª martelada. Então, aqui observam a ideia de oposição. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Então, aqui está correto. Isso não é falha. Logo, já vai expressar uma ideia de quê? De conclusão. A forma reflexiva se abre em lugar de abre. Será que eu deveria ter usado somente abre? Na 100ª martelada, a pedra se abre em duas. Aqui está correto mesmo, porque quem abriu? A própria pedra. Então, este se aqui, ele é obrigatório. Então, isso aqui é um pronome reflexivo, porque ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Quem praticou a ação de abrir? A pedra. Quem sofreu? A própria pedra. Então, forma reflexiva é quando a gente estuda lá os pronomes reflexivos, o homem não se machucou, ou então o homem machucou-se. Ou seja, consegue identificar o que ali, ou seja, identifica que o homem praticou e sofreu a ação ao mesmo tempo. A informação redundante em duas, nada disso. A pedra se abre em duas, ela poderia se abrir em 3, 10, então não é redundante, não. Na forma verbal, a conseguiu em lugar de o conseguiu. Será que deveria ser o conseguiu? E eu sei que não foi aquela que o conseguiu. Que nada disso, o correto aqui é que a conseguiu, que conseguiu abrir a pedra. Então aqui, de fato, é a conseguiu mesmo. A falta de vírgula antes de mas, porém. Então eu uso a vírgula antes das conjunções coordenadas adversativas. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Foi aquela que conseguiu, mas todas as outras que vieram antes, então faltou a vírgula. Nas opções a seguir, há uma frase inicial com um adjetivo sublinhado, seguida de uma frase em que esse adjetivo foi substantivado. Assinale a opção em que essa modificação foi feita de forma correta, ou seja, o que pede a questão. Eu preciso de ter na primeira passagem um adjetivo e depois esse adjetivo será um substantivo. Nós vamos transformar esse adjetivo em um substantivo, simples assim. Se eu disser, por exemplo, o homem velho chegou. E se eu falar assim, ó, o velho, aí você observa que esse adjetivo aqui ele virou um substantivo. Precisa da alternativa correta. O bondoso homem socorreu o menino. O homem bondoso, então aqui eu tenho o quê? Adjetivo. Adjetivo. As nuvens cinzentas, então aqui eu tenho um substantivo. Adjetivo é aquele que vai caracterizar o substantivo. E aqui eu já tenho o quê? O cinzento. Cinzento aqui eu já sei que é um substantivo. Observe que a palavra cinzenta vem precedida de artigo. Então aqui, alternativa B correta. As folhas do livro estavam amareladas. Folhas amareladas. Adjetivo. Então, esse predicativo do sujeito aqui, você vai observar que ele vai exercer essa função de adjetivo. Estavam amareladas as folhas, da mesma forma. Os cabelos brancos, adjetivo. Os cabelos do juiz, brancos, novamente, adjetivo. Os velhos livros, adjetivo. E aqui eu tenho o quê? Um substantivo. Os livros velhos, substantivo, só inverteu a ordem aqui. E aqui é o quê? Um adjetivo. Então, nesse caso, eu descarto. A única alternativa em que o adjetivo foi transformado em um substantivo foi a alternativa B. Todas as frases a seguir foram escritas em segunda pessoa do singular. Então, segunda pessoa do singular é tu. Preciso marcar a alternativa em que todos os verbos foram modificados para a terceira pessoa. Então, terceira pessoa, ao invés do tu, eu vou usar você. Isso aqui é muito interessante até para redação também. Preciso da alternativa correta. Tu te entretiveste, você se entreteu. Então, isso daqui está contemplando nesta alternativa os verbos derivados. Então,
verbos derivados, até trouxe aqui para vocês compreenderem melhor. Então, do verbo ter, eu tenho o verbo entreter. Como saber se ele é derivado? Então, eu tenho, eu entretenho. Observa que é a mesma terminação, verbo derivado. Então, você observa lá que fala o quê? Na alternativa A, tu te entretiveste. Entretiveste. Tu tiveste, tu entretiveste. Certinho? E ele entreteu? Não, o correto seria ele entreteve. Entreteve, então, descarta a alternativa A, por quê? Se é ele teve, o correto é entreteve. Faz de conta que o dinheiro é teu e gasta-o. Então, aqui você observa, teu está relacionado a tu e aqui também é tu gasta, não é isso? Como tu queiras. Então, aqui você já consegue identificar que essas características aqui da segunda pessoa do singular, tu e tu. Faça de conta que o dinheiro é seu, o seu está correto. Então, observe aqui também, ó, tu faz, não é isso? Observa aqui. Agora, faça de conta, então, eu estou falando com você, faça a tarefa, faça de conta certinho, que o dinheiro é seu, seu também é usado para você. E gasta-o como queira aqui e agora, como você queira. Então, aqui também está correto. O único erro aqui é no gasta-o. Até trouxe aqui para vocês compreenderem. Imperativo afirmativo é aquele que vai dar uma ordem, uma dica, uma sugestão. Gasta tu e gaste você. Então, quando a gente volta aqui, observe. O correto seria o quê? E gaste-o como queira. Então, questão contemplando o verbo é difícil. E da FGV um pouco mais difícil ainda. Então, olhos de linha, olha aqui, olhos de linhas. Faça de conta que o dinheiro é seu e gaste-o como queira. Tu intervieste no momento certo. Você interviu. Olha aqui, do verbo vir eu tenho o verbo qual? Derivado. Intervir, não é isso? Então, eu falo o quê? Você veio na hora certa, você interveio. O bom é que as bancas cobram bastante este verbo e ainda pega muita gente. Então, o juiz interveio na discussão, nada de interviu. Ri livremente porque o riso é sinal de felicidade. Então, ri tu, não é isso? Lá no imperativo afirmativo. E aqui o correto seria o quê? Ria. Sempre que aparecer esse S é da segunda pessoa e eu preciso da terceira. Então, ria livremente porque o riso é sinal de felicidade. A alternativa é correta. Se tu uma bênção. Então, do verbo ser, você vai observar aqui, que trouxe para você também, até a gente vê alguns adesivos, se tu uma bênção. Não sei se você já viu. Então, está falando diretamente com a segunda pessoa aqui, o tu. Se eu mudar para a terceira pessoa, é o quê? Seja, vamos voltar aqui, só para a gente compreender, seja feliz com os seus. Então, seus aqui está se referindo a vocês, não é isso? Teus é quando for segunda pessoa e seus terceira pessoa. Questão bem interessante, contemplando aqui verbos derivados, contemplando aqui que é importante você se lembrar também desse imperativo. Retire um tempo, memorize ali dos verbos regulares, pelo menos, como é feito esse imperativo afirmativo e também o imperativo negativo, correto? Então, se tu uma bênção, seja feliz com os seus. Show de bola, a alternativa é corretíssima.